mandato popular exercido pela deputada estadual professora Bebel realizou, na última segunda-feira, dia 8, no auditório do New Life Hotel, em Piracicaba, o evento A Democracia Resistiu. O evento foi uma referência aos atos antidemocráticos que aconteceram em Brasília, exatamente um ano atrás. De acordo com o STF, Supremo Tribunal Federal, são réus pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro 1.353 golpistas. Já foram condenados 30 golpistas com penas de até 17 anos de prisão. A CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito do Congresso, indiciou 61 pessoas, entre elas o ex-presidente Bolsonaro e o ex-secretário de Segurança de Brasília, Anderson Torres. Liliana Teixeira, do canal da Lili, Revista Digital. Você enfatizou bastante o fato de não haver anistia, porque após um ano as pessoas questionam, né? Mas e o mandante ou os mandantes, né, junto com o mandante principal, que foram mais de 1.300 pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos e até agora a gente tem cerca de 30 pessoas condenadas a mais de 17 anos. Queria que você falasse sobre isso, né, qual que é a expectativa e o que a população pode sentir em relação a isso e também como trabalhar essa polarização, né, evitar ou tentar diminuir a polarização que está no Brasil. Bem, eu respondo da seguinte forma. Eu acredito que não ter anistia é ser coerente, né, com o rigor da lei. A lei, ela existe para qualquer cidadão. Eu não estou dizendo isso que são eles e nós. Não é isso. Fosse um de nós que estivesse lá ou que estivesse em qualquer outro prédio público depredando, o rigor da lei vale e tem que valer, né? Então, nesse sentido, eu sou bastante categórica. Eu tenho certeza absoluta que não haverá anistia, não pode haver, né? Foi algo muito sério, foi a tentativa, veja bem, de colocar em risco, na verdade, em dúvida, né, um presidente que foi eleito, né, que contou inclusive com observadores internacionais, com fiscais de todo o Brasil, e não tinha porquê, né, questionar, por exemplo, ele questionou porque foi questionado, aliás, que a urna era eletrônica, mas a mesma urna eletrônica elegeu o presidente Jair Bolsonaro em 2018. Então, por que quando ele não ganha, aí é antidemocrático? O sistema eletrônico não é democrático, né? Quando ele se elege, é democrático. Então, quer dizer, é uma contradição. Você tratou da questão da polarização. Eu acredito que isso tende a ir diminuindo na medida em que a gente está dizendo o seguinte: vamos parar com o ódio, né? Só tem um jeito de você acabar com isso. É tratar com rigor o que aconteceu no 8 de janeiro e também não ficar fazendo muito uso desses fatos. Não, a história anda, né? O Brasil precisa de ter políticas de inclusão, políticas de crescimento, precisa acabar com o desemprego, precisa de escola pública de qualidade, precisa de saúde, precisa, enfim, de habitação, né? E eu penso que o presidente Lula já cumpriu em um ano 20% do que prometeu. Ora, se ele num ano garantiu 20% do que prometeu, em 4 anos ele conseguirá 80%. Já vai ser um boom muito alto, né? Aí para o povo brasileiro. Aqui em Piracicaba, sobretudo, eu acredito que nós não vamos trabalhar. Perguntaram isso para mim publicamente. Vai ter polarização? Não vai ter? Eu quero dizer que se depender de mim, não. Porque o que interessa para o povo piracicabano
não é se Lula versus Bolsonaro. Não, qual é o projeto que eu defendo para a cidade de Piracicaba? E é importante, sim, que os programas sociais que o presidente Lula, né, põe aqui em Piracicaba, seja colocado em evidência. Você prestar conta do poder que a política tem, né, e dar concretude. Você dá concretude à política quando você demonstra. Veja bem, você pega o Bolsa Escola, Bolsa Família. Bolsa Família, até o ano passado, na verdade, tinha 22 mil pessoas que recebiam Bolsa Família. Pulou para 47 mil pessoas, dá mais de 117%. Né? Isso é algo. Já veio também Minha Casa Minha Vida para Piracicaba. São poucas unidades, mas nós vamos lutar para mais. Né? Por exemplo, está vindo para Piracicaba verba para cultura, né? Através da Lei Paulo Gustavo. Mas a Lei Aldir Blanc vai ser também uma política estruturante para a cultura em todo o Brasil e virar para Piracicaba. Tudo isso tem que ser dito. Então você despolariza quando, na verdade, a gente mostra que, ó, tá bom, vocês têm ódio, fica falando do ódio aí. Eu quero conversar com o povo piracicabano, que é desta forma que você demonstra que a política pode trazer consequências positivas, comida na mesa do trabalhador, garantir o salário, a renda, o emprego, né? E tenho certeza que os empresários também ganham mais com menos pobreza. Foi algo lastimável, né? Para mim foi reforçando, né, o reforço do ódio que o ex-presidente Bolsonaro pregou nos 4 anos e, ao mesmo tempo, ele insuflou, na verdade. Né? Foi, para mim, uma remodelagem do que o Trump fez, por exemplo, no Capitólio, né? O que também está pagando as consequências disso lá. Mas aqui no Brasil, foi isso que o Bolsonaro fez. Então, qual é o sentimento que você tem? O sentimento é o seguinte: bom, foi desrespeito, mas prevaleceu a democracia. A democracia resistiu. Resistiu por quê? Porque o Estado democrático prevaleceu, né? A melhor fotografia para mim é a fotografia em que o presidente Lula conseguiu reunir no Palácio, né, do Planalto governadores de todo o Brasil, também representantes das duas casas, do Congresso Nacional, Senado e a Câmara de Deputados, e foram atravessaram a Praça dos Poderes, foram até o STF. Né? Isso, para mim, é a fotografia, a melhor fotografia. O resto foi uma tentativa de golpe totalmente norte, né? Insuflado por um presidente que, enfim, acabou levando essas pessoas a terem esse tipo de posicionamento. Né? Eu até tenho muito cuidado quando eu falo do bolsonarista, porque você tem um bolsonarista raiz e você tem um bolsonarista que ele é circunstancial. Ah, vamos mudar, como aconteceu na Argentina. Mas quando ele vê que a mudança não dá bem certo, ele fala, não, eu não concordo com isso. E teve muita gente bolsonarista que falou, não, eu não estou nessa, estou fora. Eu não posso, então, atacá-los. Mas não posso deixar de dizer que foi muito ruim para a sociedade brasileira ter acontecido. Mas foi maior, né? Acho que a resposta dada que foi a resistência da democracia.